Meus irmãos queridos, nosso abraço fraterno, nosso boa tarde. Desde já evidenciando a nossa imensa alegria de vê-los mais uma vez na sede da Sociedade Espírita Paz, Amor e Luz. Iremos passar em torno de 1 hora juntos, acrescentando, sem sombra de dúvida, conhecimento que nos propicie a fazer escolhas mais favoráveis. De maneira que é realmente, enfatizando novamente, uma alegria muito grande tê-los conosco nesta tarde e noite. Faremos a nossa prece, em seguida uma leitura introdutória ao tema que nós já estamos vendo na tela, que hoje vamos ser conduzidos pelo nosso querido Cassiano Marcelo Ferreira, companheiro nosso aqui da Sociedade, trabalhador da Regional, que vai nos conduzir nessa reflexão sobre Deus, o nosso Pai Criador. Vamos orar. Senhor da vida, Pai amantíssimo de todos nós, vossos filhos, que como lei vossa, gradativamente no espaço e no tempo, despertam para a sua realidade intrínseca de espíritos imortais que somos. Desta maneira, verificamos através da lucidez, do bom senso, da razão, do nível intuitivo que gradativamente estamos atingindo, a nossa imensa responsabilidade em relação a nós mesmos, bem como exemplificando através da nossa conduta, para que outros irmãos nossos também possam fazer o mesmo. O que vos estamos solicitando, Senhor, diuturnamente, agora com a compreensão que temos, é que a nossa vontade, o nosso desejo de nos ajustarmos às vossas leis sábias e justas, possam ser potencializados. E dessa maneira, iremos acelerar o nosso processo de redenção. Abençoa-nos a todos, inspira o nosso facilitador, para que possamos, através da ampliação dos nossos níveis conscienciais, absorver o máximo possível da proposta que nos será apresentada. Assim sendo, que nos seja permitido, Pai da vida, iniciarmos mais uma vez as nossas tarefas deste dia maravilhoso para todos nós. Que assim seja, Senhor. 1971, a benfeitora Joana de Ângeles envia, através das mãos abençoadas de Divaldo Franco, Florações Evangélicas. Uma das suas lições trata exatamente da divindade, do Pai Criador. Um pequeno trechinho para que depois o nosso Cassiano amplie esses conceitos. A benfeitora dá o título do capítulo 9, Nas Mãos de Deus. Diz ela para nós: a injustiça experimentada foi semelhante ao gume afiado que retalhou os tecidos sutis do espírito, deixando escombro nos painéis da esperança, onde antes se desenhavam edificações nobilitantes. O veneno da calúnia logo alcançou o seu coração. Deu início à ação nefanda da destruição, lobrigando a atingir os melhores propósitos que acalentavas, produzindo o inenarrável prejuízo da desmoralização em torno dos elevados programas de santificação. O abandono a que te relegaram pode ser comparado ao desprezo a que se atirasse uma plântula débil, mas cheia de vitalidade, que as intempéries, os insetos e a erva daninha se encarregariam de destruir. Tal é a situação em que agora te achas ante as circunstâncias várias que poderiam aniquilar-te. O ciúme ferino produziu o câncer da suspeita, conduzindo os sonhos de tua esperança à condição de pesadelo outriz, que agora se converte em enfermidade demorada, a corroer-te interiormente. A malquerença acercou-se da porta do teu lar, e de convidada, pela negligência da família, tornou-se residente e senhora da casa, aliciando a leviandade generalizada, a infeliz peleja em que todos se atiram, inimigos gratuitos que se transformaram entre si.
Quantas outras experiências anotas, como resultado das lutas que vem travando nas províncias do mundo íntimo? Acumulas a borra do desânimo e destilas o ácido da amargura? Logo és convidado a programas novos. Relegas a religião a plano secundário e apoquentas-te por nonadas, infeliz, desesperançado. Tudo parece sombrio, desanimador ao teu lado. Retempera as experiências com os condimentos do otimismo e as poções da prece bem urdida na emoção reajustada. Modificar-se-ão as concepções. A aragem agradável perfumada pelo aroma da paz produzirá harmonia íntima e constatarás que tudo está nas mãos de Deus. E a Ele deves entregar problemas e aflições, fazendo, porém, a tua parte a benefício próprio. Nós vemos, meus queridos, que a esperança ressurge novamente na nossa vida. E aí está, então, a proposta sobre Deus e a condição sine qua non para vê-lo e compreendê-lo. Mais uma vez honrados na condução do nosso querido Cassiano. Vamos ouvi-lo. Boa noite a todos. Boa tarde, né? Tá uma noite mais tarde agora. É um prazer estar aqui novamente falando com vocês. Gostaria de agradecer não só a vocês por estarem aqui, como também a CEPAL por me receber novamente. Condição sine qua non para vê-lo e compreendê-lo. Deus. Primeiro, o que é sine qua non? É o essencial. Então, quais são as condições essenciais para que a gente possa entendê-lo? A gente nunca vai saber quem ele é, o que ele é, na verdade. Um dia a gente vai saber. Mas, por enquanto, nós não temos essa condição. Então, a gente vai ter que tentar decifrar algumas condições para poder chegar nele. Esse tema, Deus, para mim é muito importante, porque se não fosse ele, eu não estaria aqui agora. Não só ele, como ele, o tema. O tema Deus foi com que eu estivesse aqui nesse momento. Para isso, para a gente entender um pouquinho como é que isso funciona, eu vou contar um pouquinho sobre mim, como é que eu vim parar aqui. Eu não sou de Cascavel, eu sou de Curitiba. Estou aqui desde 2011. E eu, como todo mundo mais ou menos da minha idade, eu nasci católico. Então, a gente nascia católico, a gente crescia ouvindo aquela doutrina, né? Aquilo que a Igreja Católica falava. No meu caso, inclusive, eu estudei até a 4ª série num colégio paroquial, atrás da igreja. Então, aquilo era no meu ouvido mesmo, né? Mas aquilo nunca fez muito sentido para mim. Aquilo é algo que não entrava. Aquilo não era lógico. Ainda mais porque em certo ponto falava-se que a partir daquilo tinha que ter fé só, que não tinha mais explicação. E eu sou uma pessoa, além de muito curiosa, muito lógica. Então havia necessidade de eu entender um pouco mais como aquilo funcionava. Em 2004, então há 13 anos atrás, eu, através de uns primos meus, que são espíritas, e nós havíamos marcado um jantar, e antes do jantar, esses meus primos falaram: tem algum problema a gente passar na casa espírita? Vai ter uma palestra lá, a gente vai ouvir, se não tiver problema, você pode nos acompanhar. E eu, como disse a vocês, sou muito curioso, falei, não, vou lá dar uma ouvida lá, né? O que esse pessoal tem a dizer. E ouvi uma palestra fantástica de um médico já desencarnado, o Dr. Roberto Silveira, e eu achei aquilo muito lógico. Aquilo fazia todo sentido para mim. Falei, não, isso é por causa daquilo, aquilo é por causa disso. Então, achei aquilo bastante interessante e fui querer saber um pouco mais, conhecer um pouco mais sobre aquilo. Algumas coisas aconteceram, então, nesse meio tempo que me fizeram ficar mais curioso ainda para saber como é que aqueles fenômenos aconteciam. Aí eu fui estudando, em 2011 mudei para cá, sempre como um ouvinte, né, ouvindo as palestras. Em 2011, logo que eu cheguei aqui em Cascavel, eu comecei a frequentar o CEPAL, acho que no 1º ou 2º ano. Vim a essa casa para ouvir uma palestra com a minha mãe, que estava me visitando. E fui curioso, porque eu ouvi uma palestra que não me caiu bem. Graças a Deus, eu não lembro quem foi o senhor que deu a palestra, mas eu acho que não era para mim. Aquilo não fazia sentido nenhum para mim. Eu falei, mas o tema é ruim e o palestrante foi ruim, na minha visão, né? É lógico, o palestrante às vezes tem dia ruim também, né? E aquilo não me caiu
Bem, e eu saí daqui, fui até o meu carro falando mal da palestra, para minha mãe. Que palestra ruim, o tema não era bom, o palestrante também não ajudou, e fui falando mal. A hora que eu sentei no carro, eu levei uma facada na minha consciência, né? Parei e falei, eu sou um idiota mesmo. Minha mãe falou, o que você está falando? Eu sou um idiota. Eu, em todas as empresas que eu já passei, eu dou treinamento, dou palestra, é algo que eu conheço até profissionalmente. E, em vez de estar lá fazendo, ajudando em alguma coisa, eu estou falando mal do quem está fazendo. A partir daquele momento, eu senti que eu estava devendo alguma coisa. E aí comecei, por onde? Vamos fazer um estudo. Comecei a frequentar um estudo aqui na casa. Não me adaptei também. Aquilo também estava... Eu precisava de um pouco mais de energia, aquilo estava devagar para mim. Não deu certo, eu parei. Em 2015, há 2 anos atrás, estou eu aqui novamente ouvindo uma outra palestra. Também não lembro quem era a pessoa, mas era sobre Deus. E é por isso que eu digo que eu estou aqui por causa desse tema. E a palestra, muito interessante, mas algumas coisas que foram colocadas eu não concordava muito bem, algumas coisas estavam meio estranhas para mim. E no final da palestra eu vim até aqui para conversar com a palestrante. E aí estou eu no meio da conversa, discutindo com a palestrante, mas isso, aquilo, aquele outro, e ao meu lado estava o Vanim. Olhando para a minha cara e rindo, né? Falando, o que esse maluco está discutindo esse assunto? E aí, lá pelas tantas, ele me olhou e falou, mas, peraí, mas você é espírita? Eu falei, você sabe que eu não sei? Porque de tudo que eu já ouvi, já li, já estudei até hoje, foi o que mais me encaixou, o que mais fez sentido para mim. Mas algumas coisas que ela disse não me fizeram muito sentido. Então, se o espiritismo acredita realmente nisso, talvez eu não seja espírita. Mas se eu sou budista, só que eu nunca fui num templo budista, eu não sei. Né? E aí o Vanim já tentou ir nos estudos. Eu falei, já tentei. Contei a história para ele. Falei, não me adaptei muito bem, eu sou meio doido demais para isso. Aí ele sorriu e falou, então terça-feira às 8 horas. Falei, o que vai ter aqui terça-feira às 8 horas? Falei, não, essa terça-feira às 8 horas, não, toda terça-feira aqui às 8 horas, você virá e tem um bando de malucos igual a você, que você vai se dar bem, e aí você vai tocar os seus estudos. Estou junto com esse bando de malucos até hoje, orientados pelo próprio Vanim. Eles não são tão malucos quanto eu, eles já notaram logo nas primeiras semanas, que eu já entrei falando sobre Eywa, a deusa do Avatar e do Matrix. Eu gosto muito de filmes, eu vou colocando essas coisas no meio da conversa. Né? Então o pessoal vai ficando maluco junto. Mas enfim, foi esse tema que me trouxe aqui nesse momento. E aí nós vamos começar a palestra exatamente com o conceito do que dizem sobre Deus. A visão histórica mostra que vários conceitos de Deus aceitos em um determinado período foram sendo abandonados na medida em que deixaram de atender às expectativas das pessoas e dos seus grupos sociais. Deus foi aos poucos deixando de ser um Deus entre muitos deuses. Deixou de ser um Deus de um só povo, o que comandava os exércitos e esmagava seus inimigos. Deixou de ser o Deus imprevisível em suas ações, que a todos castigava. Deixou de ser o Deus que provocava medo e controlava a vida das pessoas. Deixou de ser o Deus de uma igreja refém de concepções doutrinárias e dogmáticas. Então, conforme as pessoas foram evoluindo, conforme a história foi evoluindo, o pensamento sobre o que é Deus também evoluiu. E vai evoluir também. Quanto mais a gente conhecer, quanto mais a gente saber, não só sobre Deus, mas sobre o mundo, a gente vai entendendo mais como é que funciona Deus. A tradição judaica cristã é um exemplo. Moisés alcançou a ideia de um Deus que, não sendo mais voluntarioso, estabelecia um contrato, um conjunto de regras a serem obedecidas pelo seu povo. Ou seja, naquela época era uma negociação, começou-se a negociar com Deus. Amós compreendeu que a relação de Deus com o homem seria, embora severa, justa, um Deus de justiça, já era um Deus diferente.
Oséias afirmou que Deus, na sua severidade, sabia perdoar os erros dos seus filhos, um Deus de perdão. O deutério Isaías compreendeu que Deus de Israel era o mesmo de toda a humanidade, um Deus único. E Jesus traduziu em ações que todos são iguais perante Deus, e que o amor é a relação básica entre Deus e suas criaturas, um Deus de amor. Então Deus veio evoluindo, e não deixou de ser aquelas coisas, só foram acrescentando mais informações sobre ele, mais características sobre ele, para que fique mais fácil para a gente entender como é que isso funciona. No entendimento, então, do Espiritismo, Deus não se relaciona ao mágico, ao misticismo, ao divinal, ao sacro, ao infinito, ao absoluto. Deus não é matéria nem energia, ele não tem uma forma definida. Deus não está restrito a uma pessoa, por mais evoluída que ela seja, como Jesus Cristo. Deus não está no céu, ele está nos seres, mas ele não se confunde com eles. Ele está nas coisas, mas não se confunde com elas. Então ele não está só em um lugar, ele não está no céu, não está nas pessoas, ele está em tudo ao mesmo tempo, mas ele não é isso também. Deus não prescreve comportamentos, não determina um conjunto de regras a serem seguidas. Lá no começo era assim. Logo, não há desobediência à sua vontade, não há pecado. Deus não vigia, não fiscaliza, ele não pune, não castiga, não determina a execução ou executa sentenças. A lei da vida já faz isso. A lei da ação e reação já faz isso. Né? A gente vai ver mais para frente o que a gente entende por leis de Deus, na verdade são leis da natureza, leis lógicas. Para o Espiritismo, Deus não aceita oferendas, sacrifícios ou promessas. Não concede graças, dom, favores. Não intercede, não aceita pedidos, não protege alguém especial. Deus não atua através de milagres. Deus não está limitado à humanidade, ao planeta Terra ou à Via Láctea. Deus abrange todas as coisas, todos os seres vivos, inteligentes ou não, encarnados ou desencarnados do universo. Deus se estende pelo cosmos e o mantém, o universo organizado e ordenado, um Deus cósmico. O objetivo do ser é a evolução, a ampliação da sua consciência através da aquisição de conhecimentos. Ao construir a sua trajetória de vida, o ser inteligente amplia a sua percepção e compreensão da natureza, das coisas das pessoas, de si mesmo, do cosmos, da estruturação inteligente do universo. E, em consequência, o seu entendimento de Deus. Então, como eu disse antes, a gente vai evoluindo e a gente vai evoluindo também esse entendimento. Deus torna-se evidente na harmonia de tudo o que existe. Ao se fazer identidade com o cosmos, se faz identidade com Deus. Pois os seres, as coisas, as relações, a harmonia do universo apresentam Deus. E dessa forma, Deus é a totalidade. A compreensão que o ser vai tendo do cosmos é construída gradativamente e é expressa através de sínteses parciais, limitadas, incompletas. Algumas dessas sínteses parciais foram chamadas de leis de Deus. E muitas vezes entendidas como uma prescrição que deveria ser obedecida de forma rígida e como uma ordem direta de Deus, que o homem não deveria discutir. Com o tempo, no entanto, passou a ser vista como a expressão de uma compreensão, como uma aproximação do entendimento da estrutura inteligente do universo. As chamadas leis não são prescrições, mas entendimentos. A identidade com Deus não se faz, portanto, pela obediência, mas através de conhecimento, entendimento, sabedoria e consciência. Ou seja, não precisava estar lá nos 10 mandamentos que não matarás e não roubarás. Isso é óbvio, isso está dentro da gente. Quanto mais a gente conhece a evolução, quanto mais nós nos conhecemos, essas leis ficam claras. Todos os seres se relacionam com Deus, tal como as criaturas com o Criador. Na medida que evoluem, ampliam a sua consciência dessa unidade Criador-criatura. Todos os seres criam expressando Deus, e nesse sentido pode-se compreender que Deus está presente em todos os seres.
Deus onipotente. Pode-se compreender também que Deus é consciente através da consciência de todos os seres do universo. Então, se Ele está em todos nós, Ele é onisciente. E, por fim, Deus faz, age e constrói através das suas criaturas também. Elas são instrumentos do amor e da justiça, verdade e da evolução. A estruturação da inteligência é operada pelas suas criaturas, um Deus onipotente. Então, Deus é onipotente, onisciente e onipresente, estando em tudo, porque Ele está em nós também. Então, nós ajudamos Deus nessa construção do universo. Para o Espiritismo, o entendimento que os homens têm de Deus não está pronto nem é definitivo. Está em constante evolução. O conceito de Deus modifica-se com o tempo. Resultado das ampliações sucessivas de um conceito inicial de abordagem complementares que destacaram aspectos diferentes de Deus não considerados até então e também de visões contraditórias, que expuseram as limitações de explicação utilizadas em determinado momento. A compreensão de Deus, alcançada por uma pessoa, é possível face do seu conhecimento e do conhecimento do seu grupo social. Então, isso foi uma das coisas, inclusive, que fez muito sentido para mim na primeira palestra que eu ouvi. Uma das primeiras coisas que eu ouvi do palestrante foi que tudo que a gente aprende aqui na Casa Espírita, ou que o Allan Kardec escreveu, não é exatamente daquela forma. Aquela é a forma que nós, o nosso conhecimento hoje, temos para entender. Da mesma forma que há 2.000 anos atrás, a Bíblia foi escrita da maneira que aquelas pessoas mais simples poderiam entender. Então, daqui a 300 anos, a gente vai ter muito mais conhecimento, inclusive científico. Então, a gente vai conseguir entender muito mais fácil como é que funcionam as coisas. E aí, mais informações chegarão para a gente. No Livro dos Espíritos, diz que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, para tentar esmiuçar um pouquinho mais sobre o que é Deus, e se Deus é a inteligência suprema, vamos tentar entender o que é a inteligência suprema. Primeiro, o que é inteligência, depois uma inteligência suprema, que talvez seja um conceito, foi por esse caminho que eu fui, de uma inteligência, como Deus está em todo mundo, uma inteligência coletiva, uma inteligência de todo mundo. Então vamos lá, segundo o dicionário. Inteligência é um conjunto que forma todas as características intelectuais de um indivíduo. Ou seja, a faculdade de conhecer, compreender, raciocinar, pensar e interpretar. A inteligência é uma das principais distinções entre o ser humano e outros animais. Legal? Então, você ser inteligência é você ter conhecimento, mas não só isso, a gente vai ver mais para frente, que é também o que você faz com esse conhecimento. Como é que você usa esse conhecimento e como é que você compartilha esse conhecimento. Mas, novamente, inteligência suprema, então, vamos para aquele conceito daquela inteligência coletiva que eu falei para vocês. A inteligência coletiva é um conjunto que descreve um tipo de inteligência compartilhada, que surge da colaboração de muitos indivíduos e suas diversidades. É uma inteligência distribuída por toda parte, na qual todo o saber está na humanidade. Já que ninguém sabe tudo, porém todos sabem alguma coisa. Então todas as pessoas têm alguma informação. E a união dessas informações é que cria essa inteligência coletiva. Para que o conceito de inteligência coletiva possa acontecer, existem alguns princípios. É necessário, primeiramente, reconhecer que todo ser humano tem algum conhecimento. Nós já falamos sobre isso. Mas nenhum ser humano tem todo o conhecimento sobre tudo. Claro. Além disso, é necessário compreender que cada indivíduo possui conhecimento em suas particularidades, ou seja, conhecimentos não é ser inteligente, de fato, e sim possuir experiências vividas ao longo da vida e que podem ser partilhadas. Posteriormente, é necessário uma partilha de ideias e de propriedade intelectual. Esses recursos proporcionam mais benefícios acumulados através do momento em que permite que outras pessoas compartilhem ideias e que obtenham melhoria significativa através da colaboração, tornando-se um processo de crescimento coletivo. Assim, através de todo o conhecimento interligado, toda a humanidade passa a estar interligada também. A tecnologia hoje já nos ajuda a entender um pouco como é que isso funciona. A internet funciona um pouco dessa forma.
E nós conseguimos carregar isso, hoje em dia, para cima e para baixo. Curiosamente, o passo principal para que isso acontecesse foi exatamente ontem, fez 10 anos,
talvez explique, teoricamente explica, por que várias pessoas em várias partes do mundo diferentes têm a mesma ideia. Por que vários inventos são inventados em vários cantos do mundo? O avião, o telefone, né, surgiram em várias partes do planeta diferentemente. Segundo Blavatsky, escritora russa responsável pela sistematização da moderna teosofia e cofundadora da Sociedade Teosófica, o Akasha, a luz astral, pode definir-se como a alma universal, a matriz do universo, o mistério magnum do qual tudo quanto existe é nascido por separação ou diferenciação. É a causa da existência por todo o espaço infinito. É o espaço. É uma parte da mente divina. É mencionado na Bíblia como o livro da vida. Os budistas se referem aos registros akáshicos como memórias da natureza. Eu já tinha falado anteriormente. Yogindu Yogananda e seu mestre, que eu não vou nem tentar falar o nome, afirmam, hoje chamamos isso de poderes, mas são inversamente o resultado despretensioso de um fluir solto da mente do mestre, que por isso acessava de forma simples paragens akáshicas impensáveis do espectro possível ao humano. O que chamamos ingenuamente de poder vinha contraditoriamente do silêncio, presença, desapego e abandono do ego. No hinduísmo, o Akasha significa a base e essência de todas as coisas no mundo material. O primeiro elemento criado a partir do mundo astral. Ar, fogo, água e terra são os outros 4 na sequência. Então, para os hindus, o Akasha não só é a inteligência suprema, como ele foi o primeiro elemento criado. Então, isso quer dizer o quê? Quer dizer que estou dizendo que Deus é o Akasha? Não, não é isso que estou dizendo. Eu acho que seria, inclusive, fácil demais se isso fosse verdade. Provavelmente, o que nós chamamos de Deus não é uma só coisa. Allan Kardec nos diz que ainda não temos conhecimento para entender a grande parte do nosso próprio mundo. Imagine Deus e o mundo de Deus. Mas quem sabe possamos, em suas características e na forma como atua, entender um pouco e na soma de tudo que aprendemos, unir a deusa panteísma Eiwa, do Avatar, que eu tinha comentado, o bóson de Higgs, que é a partícula chamada de Deus, que permeia todo o universo, a física quântica, que prova que os pensamentos criam a verdade, né, que nós vivemos o nosso pensamento, o gato de Schrödinger, que se surpreende com a teoria da multidimensionalidade, os Vedas, que são as escrituras sagradas do hinduísmo, que representam a mais antiga literatura em qualquer língua, os mantras budistas, que significam proteger e acalmar a mente, os sons da iluminação, e as obras do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, que nós entendemos que tudo, diz a partícula, a presença, a energia, o amor, está ao dedo de Deus. Obrigado pela oportunidade e espero não ter deixado vocês tão malucos quanto eu. Só um pouquinho. Obrigado.